Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 25 a 27, que dizem: Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes falava a respeito do Pai. Bom, queridos, aqui eles perguntam: quem é você? Ora, Jesus, nos diga quem é você. Ele já havia dito, no verso anterior ele havia dito: se vocês não crerem que eu sou, que a expressão identificatória do nome de Deus, o nome Yahvé, quer dizer eu sou. Então ele já disse: se vocês não crerem que eu sou, não crerem que eu sou Yahvé. Então ele já havia dito, no verso 12 ele já tinha dito: eu sou a luz do mundo. Então Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou, etc. E as pessoas continuam perguntando: mas quem é você? Quem é você? Ou seja, estavam fazendo ouvidos de mercador, né? Tapavam os ouvidos, porque Jesus não estava dizendo o que eles queriam ouvir. Ele estava dizendo a verdade, uma verdade insuportável. Havia, queridos, uma expectativa messiânica, né? Havia toda uma expectativa em Israel aguardando a vinda do Messias. Por que isso? Porque o último grande profeta que havia surgido na história de Israel fora há 400 anos antes aqui desse episódio. Então houve, antes de Jesus vir, houve o que é chamado de um silêncio profético, como se Deus fizesse questão de ficar calado um tempo para gerar uma expectativa nas pessoas. Então era comum em Israel perguntarem para qualquer liderança, para qualquer pessoa que tinha um pouco mais de oratória ou de um ensino mais contundente, ou uma pessoa que começasse a se destacar, eles perguntavam: quem é você? Em João capítulo 1, por exemplo, eles enviaram emissários a João Batista e perguntaram: quem és tu? E João Batista prontamente disse: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador do mundo. Que era a grande esperança deles, eles estavam aguardando a vinda do Salvador do universo. E aqui está ele, Jesus, mas quando ele chega, eles não simpatizaram com ele. Olha só, que interessante. Aqueles que mais se diziam adoradores de Deus, quando chega Deus, eles o rejeitam. Em João capítulo 10, os judeus desafiam Jesus e colocam na parede e dizem a ele: até quando nos deixará em suspenso? Se tu és o Cristo, declara-nos abertamente. Como se Jesus estivesse enrolando, né, queridos? Não estava. E Jesus responde: eu já lhes disse e vocês não creem. As obras que eu faço, o ensino que eu profiro, dão testemunho de mim, mas vocês não querem crer. Basta olhar o ensino de Cristo, queridos. Basta olhar o que ele faz na vida das pessoas e o ensino que ele dá de amor, de misericórdia, de compaixão e de bondade. Não o que talvez alguns ensinam por aí. Não, estou falando o que Jesus diz no Evangelho. Não tem como concluir outra coisa a não ser que ele realmente é o Cristo de Deus. Em Lucas capítulo 22, eles fazem o mesmo desafio a Jesus. Eles falam: se tu és o Cristo, dize-nos. E Jesus responde: se eu lhes disser, vocês não vão crer. Por quê? Eles não queriam que Jesus fosse o que ele era. E ele era o Filho de Deus. Então aqui Jesus diz, quando perguntam: quem é você? E ele diz exatamente o que tenho dito o tempo todo. Capítulo 5 de João, Jesus havia feito um longo discurso explicando que ele era o Filho de Deus, que ele e o Pai eram um só, que o que ele falava ele havia recebido de Deus, estava trazendo à terra a revelação de quem Deus era. E ainda assim não quiseram.
E Jesus disse: eu tenho muitas e muitas coisas a dizer. Mas, infelizmente, o ser humano não estava preparado, e muitos de nós ainda não estamos preparados. É por isso que a gente continua crescendo, continua ouvindo a mensagem, continua lendo as Escrituras, porque há momentos que você lê ou que você ouve uma mensagem e não vai captar toda a profundidade dela, porque você ainda não tem um coração preparado para aquilo. Em João capítulo 16, Jesus diz aos apóstolos: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós ainda não o podeis suportar. Muita coisa, queridos, que a gente lê e aprende muito, mas não aprendeu tudo o que poderia, porque a nossa mente ainda está numa crescência, está caminhando, está juntando, né, informações e formando um modo de pensar. Mas a gente ainda não conseguiu captar tudo. Por isso a importância de continuar se alimentando, porque você vai se fortalecendo. É como uma criança. Não é porque ela se alimentou ontem e hoje que ela não vai precisar se alimentar amanhã. O que ela alimentou ontem foi útil para um crescimento, para um fortalecimento ontem. E hoje, da mesma forma. E amanhã, de novo. E à medida que aquela criança vai se alimentando, mesmo sem ela notar, não tem uma hora que ela olha e pensa: olha, de ontem para hoje eu cresci 3 centímetros. Não. Cresce bem paulatinamente, bem devagar. Mas depois de 3, de 5 anos, ela olha para trás: meu Deus, como eu era pequena, como eu era infantil. Olha o quanto eu cresci, olha o quanto eu amadureci. E assim é na nossa caminhada cristã. Se nós continuarmos nos alimentando, nós vamos olhar para trás e ver: meu Deus, como eu cresci. Como Deus foi me transformando, como essa mensagem foi me alimentando e me fortalecendo. Hoje eu sou uma pessoa mais segura, com mais paz, com mais força, com mais fé, com mais sabedoria, com mais bondade, com mais misericórdia. E hoje eu consigo entender mais quem Deus é, a bondade dele, e eu consigo, né, viver melhor, cuidar melhor, amar melhor, porque essa mensagem foi me fortalecendo e foi me fazendo amadurecer. Em Hebreus capítulo 5 diz a mesma coisa. Sobre esse assunto nós temos muito o que dizer, mas de difícil entendimento, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Que não seja esse o nosso caso, né, queridos? Que a gente esteja sempre sedento, sempre prontos, sempre desejosos para crescer. Porque é essa fome pelo alimento que faz o ser humano crescer. Então, se você tiver essa fome, essa sede de crescer da palavra de Deus, saiba disso, você vai ser farto. Deus vai te ajudar nessa empreitada. Se tem uma oração, se tem um desejo que Deus honra, que Deus responde, é o desejo de crescer. Então vamos juntos, queridos. Vamos sendo transformados, renovados, dia após dia. E hoje você vai ser um pouco mais forte que ontem. E amanhã, mais ainda que hoje. Cada dia reserva para nós um pouco mais de Deus, um pouco mais de melhoria, um pouco mais de crescimento. Por isso, quem está em Deus tem uma esperança muito grande. Como diz o apóstolo Paulo: ainda que o meu corpo exterior, ele vai se corrompendo, se envelhecendo, o meu interior se renova a cada dia, cresce a cada dia e melhora a cada dia. Quanto mais tempo nós passamos com Cristo. Que isso possa acontecer com você. Mais que você envelheça, na sua alma você rejuvenesça, tenha mais alegria e, como ele diz, que rios de água viva fluam do seu interior. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.